Olá, meu nome é Luiz Renato, esse é o projeto Crescer Direito, agregando conhecimento. Vamos dar continuidade às nossas aulas de Direito Constitucional, tratando dos direitos e deveres individuais e coletivos, do artigo 5º, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 11, que diz: a casa é asilo inviolável, tendo como exceção quando houver o consentimento do morador ou quando houver flagrante delito, desastre, socorro ou ainda durante o dia com autorização judicial. Então, durante o dia, mais determinação judicial. Para a gente guardar, nós usamos o mnemônico DDS mais dia de jude, o que significa que quando é que pode violar a casa? Quando estiver ocorrendo um flagrante delito, quando houver um desastre, quando for para prestar socorro ou durante o dia com determinação judicial. Para guardar, mnemônico DDS mais dia de jude. Isso é o inciso 11. A literalidade da Constituição. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Prosseguindo, vamos ver agora o inciso 12. O inciso 12, ele fala da violação da correspondência, das comunicações telegráficas e do telefone, das comunicações telefônicas, sendo, na literalidade da Constituição Federal, podendo ser violado as comunicações telefônicas. Por isso que ele diz: salvo no último caso, comunicações telefônicas por ordem judicial e para fins de investigação criminal e para instrução processual penal. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso. Qual é o último caso? As comunicações telefônicas, na literalidade do inciso 12. Não significa que os outros casos não podem ser violados. Existem peculiaridades que não são tratadas aqui, mas segundo o inciso 12 da Constituição Federal, se cair uma questão falando assim, segundo o inciso 12, segundo a Constituição Federal, o que pode ser violado são as comunicações telefônicas, por isso que ele fala salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Depois a gente vai ver o inciso 13. O inciso 13, ele fala que todas as pessoas podem exercer a profissão que quiser. No caso de algumas profissões, exige a qualificação exigida por lei. Então, todos podem fazer o que quiser como profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Por exemplo, todos podem ser médicos? Pode, desde que faça medicina, depois de aprovado, possa ter as habilidades necessárias para exercer a profissão. Então, nesse caso, precisa de uma qualificação que a lei estabelece. Todas as profissões são livres, mas tem algumas que exigem qualificação profissional exigida por uma lei. Bom, e aí é o que diz o inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Inciso 14. O inciso 14, ele diz que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Inciso 15. O inciso 15, ele fala que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, nele permanecer ou dele sair com seus bens. Então, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Inciso 16. Inciso 16 diz que todos podem reunir-se pacificamente, de forma pacífica, sem armas,
e não depende de autorização para que ocorra essa reunião. O que é exigido é que não frustre outra reunião marcada anteriormente, quer dizer, eu posso me reunir em qualquer lugar público, desde que seja de forma pacífica, sem armas, e não tenha naquela mesma data, naquele mesmo horário, uma reunião marcada anteriormente. E o que pede o inciso 16, que ocorra apenas o prévio aviso à autoridade competente. Não é autorização, é só um prévio aviso à autoridade competente. Inciso 16, então, diz: todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Inciso 17. O inciso 17, ele trata dizendo que é plena liberdade de associação para fins lícitos e é vedado, é proibido o caráter paramilitar. Então, o inciso 17 diz: é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. O inciso 18 do artigo 5º da Constituição Federal, ele fala também sobre associação, sobre as cooperativas. Então, é vedado a interferência estatal em funcionamento ou a autorização para que se crie associações ou cooperativas. Então diz assim: a criação de associações e na forma da lei e de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Inciso 19 do artigo 5º da Constituição Federal. Ainda falando da associação, fala sobre a dissolução compulsória e das atividades suspensas, suspender as atividades. Então, uma associação ela pode ter a sua dissolução compulsória ou pode ter as suas atividades suspensas. Em todos os dois casos, tanto para ser dissolvida compulsoriamente como para ter as suas atividades suspensas, é necessário haver uma decisão judicial. Entretanto, para que ocorra a dissolução compulsória, essa decisão judicial precisa ser transitada em julgado. Decisão judicial com trânsito em julgado. Então, ambas, tanto dissolução compulsória como a suspensão da atividade, precisam de uma decisão judicial. Entretanto, para dissolução compulsória, é preciso haver a decisão judicial com trânsito em julgado. Então, inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidos ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, e no caso aí é a dissolução compulsória, o trânsito em julgado. E o inciso 20 do artigo 5º da Constituição Federal fala também da associação. É vedado você ser impelido a permanecer associado. Então, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. E aqui, então, nós terminamos esta aula. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Até a próxima aula.